Todos nós estamos preocupados com o avanço da tecnologia. Sim, 60% dos empregos, nossos empregos atuais, podem ser substituídos. Isso necessariamente significa que é o fim para todos, vamos perder nossa humanidade. Aprender diretamente com pessoas que já fizeram e passaram por isso é simplesmente inestimável. Como outras pessoas conseguiram fazer isso? Como eles contornaram isso? Como foi? James McLaughlin, consultor na Federação das Pequenas Empresas. Com forte presença em mais de 250 mil membros. Organizávamos 1.200 eventos anuais em diversos locais para empresários se conhecerem, aprenderem e fazerem negócios. Este é um podcast inteiro só sobre aprendizado entre pares, porque eu tenho aprendido mais com pessoas como você do que provavelmente aprendi em toda a minha educação universitária. Ainda somos humanos, no fundo. Amamos o contato pessoal, gostamos de fazer parte de grupos, queremos pertencer. Se você quer entender como a inteligência artificial e novas tecnologias vão moldar o futuro, está no lugar certo. Inscreva-se para acompanhar as conversas mais recentes com pioneiros do setor. Descubra como aprimorar essas tecnologias com foco no ser humano. Não perca. Junte-se à comunidade e mantenha-se informado. Olá e bem-vindo ao podcast do YouTube de Diniz Guarda, apresentado por CitiesABC.com, BusinessABC.net e Wisdomia.ai. Apresentamos líderes globais, pensadores e pessoas que fazem a diferença em um mundo cada vez mais impactado por tecnologias e inteligência artificial. Mas especialmente o que celebramos nesta série e destacamos são os realizadores. Hoje, estou particularmente animado para receber James McLaughlin, consultor de associados na Federação de Pequenas Empresas. James é consultor de negócios com mais de 35 anos em cargos executivos de alto nível em serviços financeiros e fintech, auxiliando empresas do Reino Unido em transições e oportunidades de crescimento. Na Federação de Pequenas Empresas, ele apoia PMEs e autônomos em governança, conformidade e suporte empresarial. James também é o parceiro no Reino Unido da Bisval, um serviço profissional de avaliação de empresas, expandindo a presença da Bisval em todo o Reino Unido. Ele trabalha diretamente com proprietários de empresas, empreendedores e líderes corporativos para fornecer avaliações especializadas para planejamento estratégico, preparação de saída, análise de aquisição e requisitos de conformidade. Ele também constrói e gerencia relações estratégicas com consultores profissionais, como contadores, advogados e especialistas em finanças corporativas. James já exerceu cargos de liderança como diretor do projeto Life na Creative Benefits Limited e diretor fundador da Equilibrium para Longitude. Jim é especializado em planejamento sucessório e estratégias de saída, ajudando empresas a organizar transições suaves por sucessão familiar, compra pela gestão ou venda a terceiros. James é registrado no Chartered Insurance Institute. Ele também possui Higher National Certificate e Ordinary National Certificate em Engenharia Mecânica pelo Newtown Abbey Tech de 1980 a 1984 e Diploma de Coaching Empresarial pelo Entrepreneur Circle em 2020. James McLaughlin, ou Jim, como você é conhecido, você é uma das personalidades mais fascinantes que conheci na minha vida empresarial. Porque você é profundamente humano, e estou dizendo isso com muito respeito e admiração. Acho que nos negócios esquecemos a humanidade, as histórias e que o que nos torna especiais é como nos relacionamos com os outros. E que criamos valor. E você é, na verdade, uma das pessoas que realmente se destacam nisso. Então você teve várias fases na sua vida, com 45 anos de experiência coreana, atuando como Chief Information Security Officer e em cargos executivos, além de ser conselheiro de membros da Federação de Pequenas Empresas, que é uma das maiores organizações de PMEs e negócios do Reino Unido. Então eu quero começar. Quando você era criança, você se imaginava fazendo o que faz agora? Um resumo do seu histórico da infância até o momento atual. Claro, então, a resposta simples para si, quando criança, eu reconhecia o que faço hoje? Absolutamente não. Mas você provavelmente poderia dizer isso sobre a maioria das fases da minha vida. Eu reconhecia o que estaria fazendo em 5 ou 10 anos? Provavelmente não. E na infância, com certeza não. Sabe, quando eu estava crescendo, era assim. Você tentava conseguir um emprego para a vida toda e se aposentava com uma pensão. E esse era o objetivo de qualquer pessoa que crescia naquela época.
E sabe, a quantidade de portas giratórias pelas quais eu passei, onde o que você acaba fazendo não tem absolutamente nada a ver com o que você imaginava que iria se envolver. Mas essa é a beleza da vida, não é? Você não sabe por qual porta passará, nem o que há do outro lado. Você tem mais de 35 anos de experiência em serviços financeiros, fintech, negócios em geral. E nesses 45 anos você conquistou coisas incríveis. Vamos falar sobre isso para quem nos ouve. Mas eu mencionei a Federação das Pequenas Empresas para você também. Você é um parceiro no Reino Unido da BISVAL, um serviço profissional de avaliação de negócios. E você trabalha diretamente com proprietários de empresas, empreendedores e líderes corporativos ao redor do mundo. E eu acho que o tipo de experiência que você tem é incrível porque você realmente conversa com muitas pessoas diferentes. Você tem essas experiências e entende pelo que as pessoas passam, tanto coisas boas quanto ruins. Então, conte um pouco para a gente sobre esses 45 anos de experiência e também, talvez, alguns dos altos, dos baixos, qualquer história que você queira compartilhar conosco. Legal, caramba. Se eu contasse todas as histórias, ficaríamos aqui 2 dias. Acho que, sabe, voltando ao seu ponto original sobre, sabe, como eu acabei em serviços financeiros. E foi um acidente totalmente puro. Eu me formei em engenharia. Havia muito pouco trabalho onde eu cresci, na Irlanda, e eu vim para aceitar um emprego fora da engenharia na Inglaterra, e depois estava voltando para a engenharia após 2 anos fazendo trabalho voluntário com jovens. E literalmente no dia eu tinha passado por uma entrevista de 6 meses para a minha nova posição de volta na engenharia. Machucei o tornozelo e não pude fazer o exame médico, então disseram que eu teria que esperar 6 meses pela próxima chance. Nesse caso, eu precisava achar um trabalho. E isso me levou para o setor de serviços financeiros, mas eu nem sabia que era nisso que eu estava entrando. Eu só estava assumindo um cargo que me colocou em um mundo onde basicamente eu não fazia nada além de vender seguro de vida naquela época. Eu fazia isso só para ganhar algum dinheiro e conseguir passar. Voltar para a função de engenheiro. Como em quase tudo na vida, um evento aconteceu. Vendi um seguro de vida que acabou salvando financeiramente uma família jovem, pois foi acionado num momento crítico que teria destruído a vida deles. De repente, tive um momento de clareza e percebi, além de ganhar dinheiro, isso é realmente valioso para se envolver. E isso deu início a uma carreira de 35 anos no setor de serviços financeiros. Mas eu acho que, independentemente do negócio em que você esteja envolvido, para mim, a vida é sobre pessoas. E você sabe, negócios são, de certa forma, sobre tentar ganhar dinheiro com aquilo que você faz. Mas se você conseguir combinar o que faz nos negócios com aquilo pelo qual é apaixonado, que para mim sempre foi ajudar pessoas a poder melhorar a situação delas após te conhecerem comparado a antes, é algo maravilhoso de se fazer. Então é isso, foi assim que acabei entrando no setor de serviços financeiros. Depois tivemos um tipo de reviravolta de regulação. Agora, regulação e conformidade estão presentes na maioria dos setores atualmente, e certamente será interessante observar como a regulação se desenvolve e se formula dentro do mundo da tecnologia no futuro, porque certamente está ausente no momento. Como isso deve ou pode ser? Não faço ideia. Mas uma coisa que eu sei é que nos serviços financeiros, depois de 40 anos agora, a regulação realmente começou a pegar em 1988. Então, na verdade, são 35 anos. Mas, principalmente, isso transformou essa indústria para sempre porque estabeleceu princípios, protegeu as pessoas. Na verdade, as empresas envolvidas, incluindo eu, eram muito relutantes a mudanças, como normalmente acontece. Você acha que é um impedimento que está atrapalhando o que você sempre fez do ponto de vista dos negócios e de ter sucesso, porque isso te forçou a ter atitudes diferentes em relação às coisas? Mas quando você olha para trás, na verdade, isso foi o que fez aquela indústria crescer, criou valorizações muito além do que elas jamais teriam alcançado. Isso me deu um entendimento profundo de governança corporativa e do que é certo em um negócio. Quais são minhas responsabilidades? O que eu realmente estou fazendo? Porque ninguém entra em um negócio pensando em assumir toda essa parte de responsabilidade. Elas entram no negócio para fazer o que sabem ou pelo que são apaixonadas, mas não têm o luxo de não precisar cumprir as regulamentações globais ou do país. E isso é bom, porque faz com que você fique melhor no que faz.
Sim, acho que usando isso como exemplo, a maioria das mudanças que você não gosta costuma ser para melhor, se você aceitar. Então, sabe, abraçar mudanças, abraçar oportunidades e dizer, sabe, eu vou usar isso para o bem, ao invés de reclamar, é fundamental em tudo isso. Sobre os altos e baixos, caramba. Sabe, alguns dos pontos altos são experiências pessoais, pessoas que conheci, sabe, lugares para onde fui, partes do mundo para onde isso me levou e que eu não teria ido de outra forma. Conhecer pessoas de outras culturas e fazer coisas diferentes. Os baixos, normalmente você relaciona, acho que você associa seus baixos ao fracasso nos negócios, porque nunca é bom fracassar nos negócios, o que já aconteceu comigo muitas vezes. Sabe, a maioria das minhas lições nos negócios veio das pancadas duras de errar. Acho que estão relacionadas a isso. Mas por outro lado, igualmente, você sabe, você aprende muito ao errar as coisas. Se você agarrar isso e simplesmente disser, ok, aprendi muito com isso, superar a dor de errar e seguir em frente para a próxima coisa é algo muito bom. Então, sim, é ótimo vender e sair de um negócio. É maravilhoso. Você se sente muito bem consigo mesmo. Você acha que é melhor do que realmente é. Os baixos, provavelmente a coisa que eu mais tiro dos momentos difíceis é. Isso me ensinou humildade. Sabe? Porque só ter sucesso nas coisas meio que leva à arrogância quando você acerta o tempo todo. Fracassos e erros fazem parte, pois todos nós, sendo humanos, erramos sempre. E sabe, o que eles fazem eu acho que eles realmente te ajudam a aprender a ser humilde e entender que quando outra pessoa erra, tudo bem, sabe? Porque você também faz isso. Então, o fracasso é provavelmente o que foram os momentos difíceis que provavelmente trouxeram as maiores lições e provavelmente me fizeram uma pessoa melhor nos negócios, com mais tolerância em relação a outras coisas. Eu concordo completamente com você também. O fracasso faz você mudar e se adaptar, o que eu acho que é um grande problema. Então, eu quero abordar essa parte. Então, claro, você ainda é um jovem cavalheiro, mas nas últimas décadas muitas coisas mudaram. E uma das coisas que, por exemplo, eu adoro estudar é história. E como você disse, quando você cresceu e quando era jovem, provavelmente não teria metade das oportunidades que a maioria dos jovens tem agora. Ainda assim, as pessoas reclamam de tudo. Também diria que da Irlanda para Londres é um jogo diferente, pois as oportunidades são muito maiores em uma cidade grande do que em um país pequeno, mesmo sendo maravilhoso. Então, conte um pouco sobre essas mudanças, porque acho que uma das coisas que gostaria de abordar, especialmente para o meu público mais jovem, é que as pessoas, como você disse, têm uma certa falta de senso histórico ou de memória. Às vezes reclamamos de tudo, mas esquecemos a abundância que temos, apesar dos desafios. Não sei se você e eu, mas muitos empregos, como você disse, quando começamos, dificilmente imaginaríamos trabalhar em seguros, depois finanças e depois construir carreira em uma organização financeira ou federação de empresas. Muitos desses empregos provavelmente nem existiam naquela época. Quero destacar esse ponto porque é crucial que quem nos ouve entenda a rapidez da mudança. Provavelmente, em 10 anos, muitos empregos atuais deixarão de existir e surgirão outros. Claro, não acho que você precise esperar 10 anos. Uma coisa que tem sido, quero dizer, a mudança é constante. A coisa que é muito reconhecível hoje, e isso talvez seja em parte porque eu sou, como ela gentilmente disse, eu ainda sou jovem, eu sou velho. Mas uma das coisas é que, você sabe, a velocidade com que as mudanças estão acontecendo está definitivamente aumentando. E você sabe, isso será predominantemente por causa dos avanços tecnológicos e coisas desse tipo. Então eu acho que a velocidade da mudança certamente está aí. Mas curiosamente, sabe, uma coisa que nunca mudou para mim é as pessoas continuam sendo pessoas. E sabe, desde então, desde que os humanos existem, eles tentam progredir em quem são e no que estão tentando fazer a seguir. Eles tentaram controlar outras pessoas, sabe? Nós temos muitos atributos bons e uma porção de coisas das quais não deveríamos nos orgulhar, sabe? Desde tortura até controle, até querer ter mais coisas o tempo todo. Mas isso é intrinsecamente parte da nossa natureza, então essas coisas são constantes.
A forma como elas se refletem é diferente, sabe, de geração em geração. Como mencionei, suas aspirações quando jovem eram conseguir um emprego estável para toda a vida e construir uma ótima carreira. E sabe, eu converso muito com as pessoas hoje em dia sobre a palavra empreendedor. Quando jovem, eu nem sabia o que era um empreendedor. Mesmo na metade da minha vida, via empreendedor como alguém bilionário, incrivelmente bem-sucedido e reconhecido mundialmente como excepcional. Hoje, ser empreendedor é algo aspiracional para quem sai da escola. Eles simplesmente dizem isso. Ok, bem, eu gostaria de me tornar alguém que cria algo que possa trazer algum valor e melhorar minha vida ao longo do caminho. Isso define ser empreendedor. Mas se você tivesse me perguntado, sabe, há 25 anos o que é um empreendedor, eu teria dado uma descrição completamente diferente do que eu daria hoje. E eu nunca me considerei um empreendedor. Eu apenas me considerei alguém que abriu seu próprio caminho nos negócios. Sabe, eu sempre fui um cara de negócios, tentando fazer as coisas darem certo e melhorar minha vida, porque eu nunca achei que seria, nunca me considerei uma dessas pessoas ricas mundialmente que mudaram tudo. Então eu ainda, sabe, mesmo que as pessoas me descrevam assim, eu penso, não é bem assim, mas sabe, ao mesmo tempo. Sim, e isso é bom, quero dizer, isso é positivo. É positivo que as pessoas tenham uma mentalidade diferente, que existe mais de uma maneira de se dar bem na vida. E todo mundo tem essa oportunidade de ir lá fora, ter uma ideia, criar um produto e tentar entregá-lo. Você citou duas coisas novas para mim. Então, a diferença entre uma pessoa que trabalha para os outros e um empreendedor, e eu sei que isso eu criei o businessabc.net justamente porque queria destacar a importância dos negócios, do digital e da melhoria. Percebo que o desafio é as pessoas acreditarem, como você disse, que a maioria quer um emprego vitalício. Elas querem suas vidas, não querem focar em gerenciar riscos ao construir algo. Com sua experiência de criar, participar e observar muitos negócios, o que você acha? E você integra a Federação de Pequenas Empresas, sobre a qual gostaria que comentasse. Quais têm sido os maiores destaques dos empreendedores, dos não empreendedores e o desafio que você vê na sociedade relacionado a esses dois conceitos? Porque é um grande desafio. Porque, por exemplo, os Estados Unidos são muito mais empreendedores do que a Europa e do que a maior parte do mundo. Por isso, os Estados Unidos lideram a economia, apesar dos problemas. Países mais empreendedores costumam ter mais sucesso. Na verdade, isso é uma cultura ausente na Europa, né? Temos medo de empreender. Londres é a exceção. O restante da Europa é ainda mais. Eu sou português, um pouco francês, e vejo as dificuldades que as pessoas têm para lidar com o empreendedorismo e também muito preconceito. Sim, quero dizer, acho que existem diferenças de mentalidade em diferentes culturas, que você só precisa aceitar, eu acho que elas existem. Sabe, você mencionou os Estados Unidos. Sabe, eu já observei isso muitas vezes ao longo dos anos e você meio que olha para os americanos, conhece empresários americanos e sabe que esses caras são bons de conversa, eles contam histórias muito bem. Você fica tão impressionado quando um americano está fazendo um discurso ou uma palestra ou algo assim, e aí às vezes você entra numa conversa mais profunda com ele e pensa: "Meu Deus, não tem nada de tão bom assim nesse cara. Como diabos ele está indo tão bem?" E sabe, então, mas os americanos normalmente têm uma coisa que eu acho fantástica. Se eles têm uma ideia ou algo assim, eles têm uma atitude de por que não? Por que você não faria isso? Vamos fazer isso. Enquanto na Europa e no Reino Unido, até mesmo em Londres, sabe, existe uma mentalidade diferente. Onde, ao invés de dizer por que não, normalmente dizem por que você faria isso? Você poderia simplesmente arrumar um emprego. E isso vem desde as influências na sua vida jovem, dos seus pais, professores e pessoas de influência. Era sempre por que você não vai arrumar um emprego de verdade? Então, existe uma mentalidade sobre o que é uma vida bem-sucedida em termos de dois tipos de pensamento diferentes. E também acho que, se você faz essa comparação entre a Europa e os Estados Unidos da América de novo, nos Estados Unidos da América, eles basicamente aplaudem, reconhecem e celebram o sucesso, enquanto no Reino Unido, e eu não posso falar por toda a Europa, mas em algumas partes que eu vi, muitas vezes existe um elemento de inveja quando alguém tem sucesso e as pessoas não querem que os outros tenham sucesso, porque isso quase destaca o fato de que elas mesmas não fizeram aquilo. Então, acabam menosprezando o que o outro fez,
falando mal. E existe esse elemento de inveja e de mostrar o que elas não fizeram. Então são essas mentalidades diferentes que acabam gerando o jeito como as coisas acontecem. Mas eu não acho que a imaginação, a capacidade, as ideias na Europa sejam de forma alguma menores do que as dos americanos. É só essa questão de mentalidade. Mas acho que isso está mudando, realmente vejo uma mudança em relação a isso, e muito mais pessoas querem ser responsáveis por si mesmas em relação ao que vão conquistar daqui para frente. Sim, muito importante as diferenciações que você fez, e eu concordo completamente que temos esses problemas na Europa, embora tenhamos muitas pessoas criativas, muitos inovadores e, na verdade, muitos criadores. O Reino Unido provavelmente é um dos países mais engenhosos da história, né, em termos de invenções, desde a internet até muitas outras coisas que usamos em escala global. Mas, realmente, em termos de escalabilidade, os Estados Unidos da América têm nos superado, e até mesmo a Europa e a Ásia têm aprendido muito com os Estados Unidos da América. Mas, voltando ao seu histórico, então você é uma personalidade associada à Federação das Pequenas Empresas, e pequenas empresas são uma das maiores organizações do Reino Unido. Você é um consultor de membros, acho que esse é o seu título oficial, certo? Então, primeiro de tudo, conte para a gente sobre a Federação das Pequenas Empresas, que é uma organização bastante significativa no Reino Unido, com uma presença enorme e mais de 250 mil membros. Claro, alguns mais ativos do que outros, mas esses são mais ou menos os números. Fale um pouco sobre o que é e o que faz. Sim, então a Federação das Pequenas Empresas foi formada em 1974 e basicamente como ela surgiu foi que um empresário no norte da Inglaterra que possuía e administrava uma pequena empresa ficou extremamente frustrado com uma proposta de mudança na tributação para pequenas empresas. Então ele colocou um anúncio na imprensa nacional chamando outros pequenos empresários para se juntarem a ele e irem até Westminster para pressionar o governo contra essa mudança absurda na tributação. Foi assim que a organização surgiu. É uma organização sem fins lucrativos baseada em membros, então ela se desenvolveu e cresceu a partir desse nascimento, reconhecendo que existe para e em nome de seus membros e continua fazendo isso até hoje. É uma organização que ainda pressiona o governo no Reino Unido, tanto em nível nacional quanto local e regional em todo o Reino Unido, lutando em nome das pequenas empresas. Mas, ao mesmo tempo, desenvolveu um programa de benefícios para esses membros que basicamente facilita a vida deles. Tentando explicar isso de forma simples. Olha, quando você entra no mundo dos negócios, e isso é algo que eu costumo dizer para novas empresas quando estão começando, ou até mesmo para empresas já existentes, sabe? Quando você começa um negócio, você precisa ser bom e apaixonado pelo que faz. Seja qual for a sua solução, seu produto, seu serviço, não importa muito o que seja. Eu sempre digo, vou assumir que você é brilhante, que você é o melhor, que você é absolutamente excelente nisso. Mas agora que você entrou no mundo dos negócios, uma das coisas fundamentais que é importante para você é que você precisa conquistar clientes e precisa mantê-los. Então você tem que desenvolver uma nova habilidade que é: de onde vou conseguir meus clientes? Sim, sou muito bom no que faço, mas ainda preciso conquistar clientes para usarem e reconhecerem meu trabalho, e assim por diante. E depois preciso mantê-los. Então, isso é, digamos, uma coisa totalmente nova que as pessoas precisam aprender, senão você só tem um emprego se você só for bom em algo. O outro lado de ser bom no seu produto e serviço é que, ao entrar no mundo dos negócios, você agora é responsável por uma série de responsabilidades fiduciárias, regulamentações, conformidade. Você carrega a responsabilidade pelos funcionários, pela comunidade, por tudo o que sua empresa faz. Agora você assumiu uma série de novas responsabilidades para agir corretamente e ser bom para a comunidade e tudo mais. Então, esses dois fatores externos, como conquistar e manter clientes e como permanecer legal e em conformidade com todas as regras e regulamentos, são justamente esses dois pontos em que a Federação de Pequenas Empresas é muito boa em ajudar seus membros.
Por um lado, eles são uma organização de networking muito ativa. Então, em todo o Reino Unido, organizamos cerca de 1.200 eventos por ano em vários lugares, onde as pessoas podem conhecer outros empresários, aprender com eles, potencialmente fazer negócios juntos, etc. E isso é uma grande parte de como conquistar novos clientes e também aprender com a experiência dos outros, o que é igualmente importante, porque a maioria dos empresários respeita mais a experiência de outro empresário do que o que está sendo dito por um consultor profissional, porque um consultor profissional sempre tem uma taxa envolvida. Então, novamente, olhando para isso, acho que falei com você quando nos conhecemos antes sobre ser humano e sobre o que faz as pessoas tomarem decisões ou não. E acho que o entendimento do comportamento, todo o princípio da ciência comportamental, o que ela faz e como funciona. Então, o networking é fundamental para isso e fazemos isso em grande escala para nossos membros. No lado da conformidade e regulamentação, estamos lá para apoiá-los, para ampará-los e fornecer todas as ferramentas de que precisam para estarem em conformidade e do lado certo da lei e das regras. Então, em vez de entrar em detalhes sobre cada serviço que oferecemos, acho que somos uma organização sem fins lucrativos baseada em membros que ainda faz lobby junto ao governo sobre praticamente qualquer coisa que seja prejudicial para pequenas empresas e temos conquistas significativas nisso de forma contínua, mas reconhecemos igualmente que existimos para nossos membros e os apoiamos por meio de serviços e produtos. O que é um motivo fantástico e também parabéns para a organização, porque tem sido, acho que como você disse, a defesa das pequenas empresas é algo muito importante, porque a maior parte da sociedade só pensa nas grandes empresas e nas instituições, e existe uma espécie de, como você disse, falta de compreensão de quão grandes são. Eu sou um grande fã de PMEs, pequenas empresas e negócios em geral, respeito qualquer um que faça esse esforço, como você disse, de manter o barco flutuando, criar empregos e assim por diante. É pequeno, mas é algo enorme, e lutar por isso é fundamental para a sociedade. Então, você também é um parceiro do Reino Unido para a Visual, um serviço profissional de avaliação de negócios. Fale um pouco sobre isso, que é algo muito importante, especialmente para startups e organizações, e você trabalha com muitos donos de empresas e empreendedores em planejamento estratégico, preparação para Australian Securities and Investments Commission, aquisição e conformidade. Gostaria de abordar esse ponto porque é algo que, mesmo personalidades do mundo dos negócios, se não tiverem uma grande firma de contabilidade ou um grande escritório de advocacia, acabam cometendo esses erros e a maioria dos empresários de pequenas e médias empresas não pode arcar com isso. Certo. Então, como eu posso descrever isso da melhor forma? Acho que, ao longo da minha carreira, como empresário, você precisa tomar decisões o tempo todo. E você é abordado por várias pessoas tentando vender seus serviços, tentando mostrar maneiras de fazer as coisas e a metodologia muda. Falamos sobre tecnologia no mundo de hoje, né? O que ela faz, o que é marketing, mas os fundamentos são exatamente os mesmos, só as metodologias mudam e os resultados que vêm disso, mas os fundamentos continuam iguais. Então, seja quando comecei nos negócios, tinha gente tentando me convencer a comprar publicidade no rádio ou colocar anúncios em jornais locais, coisas assim, para divulgar o que eu fazia. Hoje em dia tem otimização para mecanismos de busca, coisas digitais, marketing no LinkedIn, e tenho certeza de que isso vai evoluir de novo e todas as metodologias mudam, mas o princípio é o mesmo. Do ponto de vista do dono do negócio, uma das coisas que sempre me frustrou na vida é que ninguém nunca conseguiu traduzir para mim, como empresário, como isso funciona e como é na prática. Eu não gosto da linguagem da contabilidade e não entendo todas as outras linguagens que as pessoas usam, só quero saber por que devo fazer algo, como isso é e como isso se desenrola. E a base disso tudo, na verdade, em muitas coisas, é entender qual é o valor do seu negócio e para onde você gostaria que esse valor fosse. Historicamente, estive envolvido em tentar obter avaliações de empresas em certos estágios de determinados negócios, coisas diferentes. Acho que sempre foi visto, historicamente, que a avaliação de uma empresa é algo motivado por um evento, então pode ser quando alguém precisa saber o valor do seu negócio porque outra pessoa quer investir, ou precisa saber o valor do negócio. Isso em empresas privadas que não têm capital aberto, então não existe um valor reconhecido. Então, qualquer empresa privada, como você avalia isso? Porque um negócio só vale o que alguém está disposto a pagar por ele e o que alguém acha que o negócio vale pelo que possui, em oposição ao que alguém acha que vale e está disposto a pagar? Geralmente há uma diferença entre essas duas coisas. Então, a base para tentar entender
é que a maioria das pessoas tem uma ideia de onde quer levar seu negócio. E nem sempre é para vender. Pode ser um negócio familiar, existem vários motivos pelos quais as pessoas constroem negócios, não precisa ser necessariamente para vender um dia e ganhar muito dinheiro. Pode ser uma família intergeracional que vem passando de geração em geração, etc. Mas, fundamentalmente, ainda existe o princípio de qual é o valor desse negócio e por que estamos aqui. Então, estou me alongando um pouco nesse ponto porque acho que avaliações elas podem ser muito complicadas e muito caras. Geralmente ficam a cargo das firmas de contabilidade maiores, que vão tentar apresentar uma avaliação para atender ao propósito necessário. Pode ser, por exemplo, um dono de empresa privada que passou por um divórcio e, como parte do acordo de divórcio, precisa atribuir um valor ao negócio. E isso pode acontecer mesmo sem intenção de vender, é só para fins de acordo. Essas situações ainda existem. Saber como avaliar corretamente o seu negócio e onde ele se encaixa, eu acho que é realmente importante. Mas igualmente, ou até mais importante, é conseguir entender se esse é o valor do meu negócio hoje, mas eu quero que ele valha isso em 5, 7 ou 10 anos, o que eu preciso fazer para alcançar isso? E não simplesmente ser convencido por um marketing, uma metodologia ou uma consultoria que só aumenta meus problemas e me diz que eu preciso mudar isso ou aquilo, quando na verdade só estão criando mais problemas e não dizem qual será o impacto real disso no seu negócio. Coisas como risco de concentração de clientes ou dependência do proprietário dentro do negócio. Nada disso tem a ver com o lucro que a empresa está gerando, que é tradicionalmente o que as pessoas acham que torna um negócio valioso. Existem muitos fatores envolvidos nisso. Então, ter a capacidade de entender a avaliação do seu negócio e compreender como as sensibilidades aplicadas a ele vão impactar e para onde essa avaliação pode ir, só traz clareza sobre, ok, agora eu sei por que quero fazer isso, agora eu sei qual caminho preciso seguir e para onde estou indo, né? Então, a Bisval faz tudo isso e nunca houve realmente nada por aí que eu tenha visto que faça isso. E como organização, ela foi formada por um advogado e um contador. E um deles era um empreendedor em série e ficou frustrado com o preço e o tempo que levava para fazer uma avaliação de empresa quando estava passando por uma de suas saídas. E simplesmente pensou, deve haver uma maneira melhor. Eu entendo. Leva 6 meses para receber um relatório de 90 páginas, sendo que 80 dessas páginas são de isenções de responsabilidade. E o resto é a informação que eu realmente preciso. Então, foi por isso que surgiu, para trazer uma maneira mais eficiente e econômica das empresas entenderem qual é o valor e onde precisam chegar. Mas isso acabou se expandindo, porque provavelmente menos de 15% das empresas realmente precisam de uma avaliação para um evento. Mas por que você não usaria avaliações para todas as outras coisas que quer alcançar no negócio? Porque tudo se resume a números, porque há poucas outras maneiras de medir. Existe propósito social e outras coisas que você pode fazer, mas ainda assim há números em torno disso, você ainda precisa ver como esses números se apresentam. Então, para mim, a questão da avaliação foi um sopro de ar fresco. Eu penso, nossa, que maravilha, gostaria que isso estivesse disponível para mim em muitos dos negócios que possuí, porque teria me impedido de seguir pelo caminho errado, pois eu poderia dizer, se eu aplicar essa sensibilidade, o que isso faz com o meu negócio? Isso me permitiria seguir pelo caminho certo, entender as coisas que poderiam aumentar o valor e em que período de tempo, e então perseguir isso, porque é realmente o que quero alcançar. E na verdade, muitos donos de empresas tocam o negócio sem nem parar para pensar e entender por que estão indo, para onde estão indo e o que estão fazendo. Eles só pensam, precisamos crescer ou precisamos fazer isso, mas nem sabem o porquê. Então, traduzir isso em propósito, entendimento e direção para o dono do negócio, para mim, é muito importante. Por isso tenho esse papel na Bisval. E para mim, continuo fazendo o que amo, que é ajudar outros donos de empresas. O papel que desempenho na Federação de Pequenas Empresas é facilitar e ajudar outros donos de empresas. O papel que desempenho na Bisval é que quero evangelizar as pessoas sobre. Se você usar essa ferramenta, vai criar muito mais sucessos e muito menos fracassos para as PMEs em relação ao caminho que estão seguindo, porque você vai dar a elas uma visibilidade traduzida que elas entendem sobre para onde estão indo e como chegar lá.
Você tocou em muitos pontos importantes e eu concordo totalmente, mas é algo que não é bem ensinado. E acredito que se você for, eu dei aula em escola de negócios, então provavelmente entendo isso melhor no sentido de que, ok, a maioria dessas coisas não é ensinada. Eu, por exemplo, tenho mestrado em muitas coisas, não tenho formação em negócios. E a educação empresarial que tive, embora eu venha de uma família de empreendedores, foi que aprendi sozinho. E mesmo no meu caso, criei um banco, e sou uma personalidade global em inteligência artificial. Esses pequenos detalhes que você mencionou são super importantes e é por isso que quero destacar pessoas como você, porque acho que não podemos subestimar essas coisas e o desafio que as PMEs enfrentam, o negócio e assim por diante. Claro, se você está em uma grande corporação, você tem toda a máquina feita para você. Claro que tem muitos desafios, mas você acaba virando uma peça daquela máquina. Nesse caso aqui, você tem que fazer parte disso. Então, gostaria de abordar com toda a sua experiência, e você tem muitas histórias e coisas fantásticas. O que você acha? E quero destacar um número que ficou na minha cabeça depois que você me contou. No Reino Unido, com 5,5 milhões de PMEs, cerca de 34 mil, tem mais de 50 funcionários, o que é um número meio absurdo para dizer o mínimo, nem chega a 10%. Então eu gostaria de abordar esses números, mas também a realidade, porque a realidade é que as PMEs eles estão lutando, e isso é meio irônico, né? Se você olhar para as 7 maiores empresas de tecnologia do mundo, elas representam cerca de 50% da economia mundial, o que é um paradoxo. Certo, porque esse dinheiro vai para os acionistas e vai para um tipo de sistema que é muito abstrato para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas tem um salário para pagar as contas até o final do mês e a maioria delas está no limite, até mesmo muitas das famílias. Falo da Europa, pois na África e Ásia, onde trabalho, a situação é mais delicada, já que lá não existe o sistema de bem-estar social do Reino Unido e Europa. Então, eu gostaria de abordar isso, e eu sei que é uma grande questão, mas eu gostaria de focar especialmente nas histórias e em alguns episódios que você e eu destacamos aqui. Sim. Quero dizer, é verdade. Quero dizer, o Reino Unido, se você pegar como exemplo, nós costumávamos ser descritos como uma nação de lojistas. Isso significava que sempre fomos ótimos em ter muitos pequenos negócios familiares e empresas. E eles raramente tinham a direção ou o apetite para serem algo além disso. Sabe, isso muitas vezes já era o suficiente por si só. Então, sim, nós temos, e ainda temos muitos micronegócios dentro do setor de PMEs. Existem várias definições de pequena e média empresa, dependendo do faturamento, funcionários, entre outros. Mas sim, quero dizer, mesmo dentro desse setor, há uma grande quantidade de micronegócios, mas eles ainda são muito importantes para a economia. Eles continuam essenciais para nosso modelo circular. Não importa se o propósito é social e não financeiro. Sem estabilidade financeira, a pessoa não alcançará esse objetivo. Então tem que haver esse elemento. E você está certo. Quero dizer, o controle do mundo está cada vez mais concentrado em círculos menores, em termos das grandes empresas que estão comandando e possuindo todas essas coisas. E isso não parece ser um bom lugar para se estar. Sabe, se não for dado o oxigênio ou o espaço para que pequenas empresas tenham mais aspirações de crescer, sabe, então você está. Eu não sei para onde isso vai levar. Não parece ser um lugar muito bom. Essas grandes corporações precisam gastar dinheiro, já que não faz sentido deixá-lo no banco. Então compram mais PMS. O problema surge quando essas aquisições aumentam muito. Então eu acho que é como você equilibra o que fazemos e o motivo de vivermos. Sabe, nós amamos a comunidade e eu vou voltar sabe, eu tenho sido um observador de o comportamento das pessoas e os motivos de suas ações. Por que você age diferente em uma multidão do que sozinho? Sabe, por que as pessoas fazem isso, né? Por que você faz coisas que nunca faria, sabe? Olha, você vai assistir a um jogo de esporte, um jogo de futebol no Reino Unido e você vê essas pessoas que são os indivíduos mais reservados e profissionais agindo como se viessem de alguma tribo de 500 anos atrás, quando estão torcendo pelo time de futebol, porque seguem os padrões de uma casa e toda essa questão comportamental é importante. Mas eu realmente acho que as PMS são importantes para as comunidades porque elas apoiam as comunidades. Elas, sabe, alcançam coisas diferentes.
E eu acho que todos nós estamos preocupados com o avanço da tecnologia e o crescimento constante do tamanho das grandes empresas. Será que vamos perder nossa humanidade? Como podemos usar isso como um propósito para que possamos unir as duas coisas e como elas se juntam? Eu tenho muitas ideias na minha cabeça sobre isso. Eu nem sempre sou o melhor em colocar as palavras para fora, mas acho que, em princípio, é por isso que eu digo que, fundamentalmente, ainda somos humanos no fundo. Nós amamos o contato pessoal, gostamos de fazer parte de grupos, queremos pertencer, gostamos de nos conectar com outras pessoas que seguem crenças semelhantes às nossas, entre os humanos, etc. E essas são coisas positivas, são coisas boas. Normalmente é aí que surge a boa vontade e a participação. Então, eu não sei se estou respondendo a sua pergunta, para ser sincero, peço desculpas. Eu acho que existe um panorama maior sobre o porquê é importante haver oportunidades para pequenas empresas. E o meu ponto é que não é só pela economia. Eu acho que é para o propósito de todos, para o futuro de cada um. E como eles vão ter uma vida melhor, que é onde você se sente realizado. E eu acho que com o tempo, à medida que você envelhece, você é movido por coisas diferentes. Relacionamentos são importantes. E sabe, as coisas que te fazem feliz vão mudando um pouco conforme você envelhece. Mas eu acho que é crucial para nós não deixarmos essas coisas passarem e seguir em frente, sabe? Só pensar, ah, isso não importa, né? Não faz diferença. Eu acho que isso está errado se a gente seguir por esse caminho. Concordo plenamente, né? E você destacou um ponto importante. E essa é a minha próxima pergunta. Como você mencionou, estamos enfrentando um grande desafio quando se trata de a forma como a velocidade da tecnologia ele está mudando tudo. A forma como percebemos as coisas mudou, pois, como você disse, a Covid tornou tudo mais digital, já que todos passaram por ela. Mas, de repente, temos a inteligência artificial que está eliminando empregos em uma velocidade que é insana, e não podemos subestimar isso. Eu sei que muitas pessoas, meus colegas de tecnologia, dizem que vai ser maravilhoso e tudo mais, mas estamos falando de um potencial de 60% de deslocamento de empregos. Isso não é pouca coisa. Não sou só eu, né? São dados da McKinsey e outros. Então, como você vê a sua interação com as PMEs? Você está em Londres, provavelmente a cidade mais sofisticada do Reino Unido, e também uma das cidades mais sofisticadas do mundo. Na verdade, Londres está entre as 4 principais cidades de tecnologia do mundo, entre as 3 e 5 melhores, e em alguns casos até maior, além de ser a principal cidade de poder do mundo, entre as 2 principais, e também entre os 2 ou 3 maiores centros financeiros do mundo, além de ser uma das 2 ou 3 principais cidades de mídia do mundo. Então, estamos em um ecossistema muito privilegiado, mas estamos discutindo esse desafio. Então, eu imagino o resto do mundo. Então, gostaria de tocar nesse ponto, porque, claro, há pessoas nos ouvindo da Índia, da Alemanha, da África, da Ásia. Como você vê esse desafio? Alguém experiente vindo de grandes organizações que sabe o que fazer e como se defender, entre outros pontos. Ah, essa é difícil. Sabe no que eu acredito? Eu acho que ainda não conhecemos as soluções. Então, eu acho que tudo o que eu disser ou pensar hoje provavelmente não vai se mostrar verdade. Por isso que estou tendo um pouco de dificuldade para responder essa pergunta. Porque não dá para colocar o gênio de volta na garrafa. Então, sabe, isso está acontecendo e está acontecendo em um ritmo em relação a onde vai. E como você avança para reconhecer a completude dos valores que são importantes para a nossa sobrevivência? Sim, 60% dos nossos empregos atuais podem ser substituídos e desaparecer. Isso significa o fim para todos. Esse é o pior cenário, sabe? Talvez haja uma, sabe, como você substitui a importância de outras coisas que substituem, sabe, que literalmente ocupam esse espaço. Então pode não ser algo puro, porque, sabe, né, trabalho tem uma correlação direta entre o emprego e o dinheiro que você ganha para fazer as outras coisas que quer na vida. Acho que é aí que tudo vai mudar. Eu acho que e eu não sei o que vai ser, então não faço ideia. Mas eu não acho que o que você faz com o seu tempo vai ser tão diretamente orientado só para quanto dinheiro eu posso ganhar para gastar nas coisas que vou tentar encontrar um tempo para aproveitar. Acho que isso vai mudar. E o desafio vai ser não permitir que essas grandes corporações
tirem da humanidade a capacidade de abraçar essas outras coisas, porque as pessoas podem ter mais tempo livre, ou onde mais elas podem encontrar satisfação ou valor de uma perspectiva de propósito social ou de uma forma geral, mas ao mesmo tempo conseguindo manter um padrão de vida aceitável. Então, quero dizer, nós temos sido muito capazes, o mundo é muito capitalista, no sentido de que persegue a libra, o dólar, o iene, seja lá o que for. Ele busca isso por ser visto como a única coisa que vale a pena conquistar. Acredito que essa atitude ele está mudando em todos os lugares. Não sei a resposta, desculpe. Mas eu ficaria intrigado em ver para que direção isso vai. Ninguém sabe de outra forma. Acho que temos mais poder do que você imagina, pois, como disse, trabalho e desenvolvo tecnologia, então eu sou parcialmente responsável por isso. Por isso busco aprender com você e compreender o desafio que enfrentamos sobre isso. Então, chegando a isso, e eu acho que seguindo em frente, uma das questões essenciais para empresas é que famílias, empresas e gestores examinem sua infraestrutura, analisando-a sob o ponto de vista do planejamento sucessório, que é sua especialidade. Como você analisa a transição entre equipes de gestão? Você tem muita experiência nisso. Você também percebe a dificuldade das empresas na gestão, no financiamento e em outros aspectos. Então, desses tópicos gerais, quais são aqueles que você enfrenta e sente que as pessoas têm mais dificuldade? Sabe, eu acho que o problema normalmente surge porque simplesmente não é abordado ou reconhecido o que deveria ser tratado. A dinâmica certamente é diferente em uma família multigeracional, sabe? Onde isso é passado de geração em geração através da propriedade familiar. Mas o problema fundamental é o mesmo, porque tudo pode se perder se eles não reconhecerem quais são as questões específicas que surgem dentro de uma família multigeracional, onde o planejamento sucessório envolve passar para a próxima geração. E muitas vezes isso envolve o reconhecimento da desigualdade dentro da família em relação a quem contribui, quem não contribui, o que é importante para eles, todos esses fatores. Se não forem reconhecidos, não são resolvidos. Em empresas não familiares, como é feito o planejamento sucessório, agora pode ser simples: construir um negócio, vendê-lo e depois fazer o que quiser ou se aposentar. Mas sem reconhecer o que sucessão significa para você e como deseja que seja, não há como planejar. E esse é o maior problema que eu vejo. As pessoas nem sequer entendem que isso é um assunto que precisa ser tratado para chegar até ele. E, sabe, simplesmente ter mais dinheiro ou ser mais rico, normalmente não é isso que eu quero dizer. É interessante se você assistir a série de televisão Sucessão nos Estados Unidos da América e essa família bilionária no mundo da multimídia. Eles não eram mais felizes. Eles não estavam alcançando o que queriam alcançar porque nunca realmente identificaram o que realmente queriam alcançar e por que queriam alcançar isso. Então, eu acho que o maior problema é parar, sabe, respirar um pouco de ar fresco e realmente parar, dar um passo para trás. E esse é o maior problema que eu vejo. Fazer as pessoas darem um passo para trás e perguntarem por que você está fazendo o que está fazendo e o que você realmente quer alcançar com isso. E você sempre, porque se você não começa com o objetivo final em mente, se você não sabe qual é o objetivo final, você não tem chance de planejar para isso. Você não tem como escolher o caminho certo nisso. Acho que esse é o maior problema. Só porque você pensou em um objetivo hoje, não significa que sentirá o mesmo no ano que vem. Você define o objetivo, planeja e revisa. Acho isso fundamental. Sim, é um elemento chave. Então, Em termos das principais questões relacionadas às PMEs e aos negócios em geral, então, estamos falando sobre algumas das coisas que, se você olhar os dados macros, são coisas como financiamento, subsídios, transformação digital e assuntos relacionados. Quais são as coisas que, por exemplo, dessas que mencionamos, vamos dizer, vamos olhar para a transformação digital, financiamento e até mesmo apoio em muitos dos tópicos que mencionamos, de 1 na escala de 1 a 3, ou pelo menos o que seria, e eu sei que você sozinho trouxe milhares de empresas, você lida com milhares de negócios. O que você acha que as pessoas estão tendo dificuldade? compreensão acima de tudo.
Você mencionou o que se aprende e não se aprende na escola de negócios. E para onde está indo? Acho isso importante. O principal problema é que as pessoas não sabem como alcançar seus objetivos. Isso se conecta com a avaliação de negócios que mencionei. É preciso sentir que pode ser educado, não só entender o que é exigido e por quê. Então, você precisa levantar fundos, você precisa mudar a tecnologia. Bem, se eu precisar, qual é o impacto disso? Qual é o custo e qual é o impacto? Então, isso é geralmente o que eu percebi com a maioria. Quer dizer, eu conheço muitos donos de empresas e a maioria dos meus amigos são donos de empresas. E você sabe, já fui dono de empresa. A maioria dos meus fracassos ocorreu porque eu nunca soube para onde ia ou porquê. E eu não conseguia questionar direito o que fazer e quando parar de cometer erros, porque isso é, você sabe, uma das coisas principais, uma das coisas mais difíceis de fazer nos negócios é reverter uma decisão que você já tomou. E certamente, se eu olhar para as situações em que tive perdas substanciais nos negócios, elas sempre aconteceram porque eu nunca fui capaz de desistir dessas decisões mais rapidamente, porque eu nunca tive a capacidade de saber por que eu deveria desistir. Eu simplesmente, sabe, você acaba se apegando a essas decisões e pensa: eu preciso fazer isso dar certo porque já gastei tanto dinheiro, agora eu preciso encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. E, sabe, o típico dono de negócio ou empreendedor é bom em resolver problemas. É isso que faz com que eles tenham sucesso no que fazem. Então, eles meio que acreditam que conseguem. E existe um equilíbrio entre essa mentalidade e a tentativa de criar soluções. Mas também é importante saber qual a consequência se eu errar, quando devo desistir. E sabe, como seres humanos, todos nós achamos que percebemos as tendências, mas sempre é tarde demais. Por isso muitos compram no auge e vendem na baixa, achando que perderam a chance e acabam comprando. Esse era o pior momento para comprar, então vendem. E então é o oposto do que deveriam fazer, pois falta educação sobre isso. Acho que é igual nos negócios. Quais decisões me ajudam? Posso pedir subsídio? Sou elegível? O que preciso fazer? Isso muda meu negócio? Devo adotar tecnologia? Eu valorizo isso. Como usamos isso? Eu quero dizer, até mesmo na Bisval, dentro do negócio, nós criamos dentro desse negócio uma ótima tecnologia que literalmente traz avaliações com qualidade de banco de investimento tão boas quanto você vai encontrar em qualquer lugar. Não é um negócio de tecnologia, mas tem funções tecnológicas e é liderado por pessoas para garantir o melhor uso e funcionamento. Você precisa trabalhar com o dono do negócio. Você precisa fazer com que ele entenda o que está colocando ali, por quê e como entender isso. Então, eu acho que é essa combinação entre a utilização da tecnologia e todas as coisas incríveis que ela faz melhor do que os humanos, mas acrescentando o que as pessoas realmente precisam e exigem dela. Então, é só visibilidade, compreensão e educação adequada, não é errada. Então, quero falar sobre o lado da educação, porque, por exemplo, eu estava apenas me preparando para a reunião. E para nós, se você olhar para os maiores custos, esses são dados oficiais, especialmente para as PMEs do Reino Unido, são custos crescentes, inflação, energia e matérias-primas, aumento de impostos e competição global. Além disso, há desafios operacionais como aquisição de talentos, mudanças de mercado, cibersegurança, proteção de dados, trabalho remoto e infraestrutura de tecnologia da informação, como você citou. Na educação, isso é muito importante para mim, fundamental. Este podcast foi criado porque eu quero me educar e educar as pessoas que me ouvem, e é um trabalho contínuo. Você é um grande educador, pois sempre aprendo com você em cada conversa e detalhe. Quais partes da educação você destacaria? Porque eu acho que provavelmente precisamos de uma academia de PMEs em grande escala que realmente possa ajudar as empresas a se atualizarem com pequenas coisas, não como grandes cursos de Master of Business Administration, que às vezes não preparam as pessoas para a realidade das coisas que estão mudando todos os dias. Eu sou um grande fã da educação entre pares. Você aprende, sempre digo, ao participar de uma conferência de 3 semanas pela empresa ou outro motivo, aproveite. O que você mais aprende? Geralmente nos intervalos do café ou no bar à noite, o tema estava presente, mas ali surge a chance de debater com pessoas com experiências diferentes da sua, melhores ou piores. E esse aprendizado entre pares com pessoas que já fizeram e estiveram lá é simplesmente inestimável.
E eu acho que abraçar isso me deixa muito feliz, né? Para ser honesto, né, eu não costumava ser assim. Quando eu era mais jovem, via o fracasso realmente como um fracasso. Então eu tentava negar, não assumir ou nunca ser honesto sobre isso com as pessoas. Depois percebi que isso era realmente útil para mim e também para outras pessoas. É tentar aprender antes, baseado em experiências práticas, não só em livros didáticos. E que é frequentemente a situação quando você, sabe, quando você encontra qualquer coisa a partir de uma perspectiva educacional ou de, sabe, de uma educação empresarial para negócios, entre outros. Claro, há muito o que aprender ali, mas como tudo na vida, você aprende de verdade no trabalho, especialmente quando algo dá errado. E você pensa, não funcionou bem assim. E algumas dessas coisas você não pode ensinar, você não consegue realmente colocar em um livro didático. Quero dizer, eu costumava olhar para trás e não conseguia acreditar. Eu sempre tive essa metodologia que eu chamava de tirar coelhos da cartola. Eu costumava olhar para trás buscando algo e de repente conseguia fazer surgir soluções inesperadas. E então eu pensava, como eu fiz isso? Eu não faço ideia. Mas, sabe, uma vez que o desejo é forte o suficiente para fazer, você simplesmente encontra um jeito. E normalmente, esse encontrar um jeito era porque você está tentando aprender como as outras pessoas fizeram aquilo, como resolveram isso e como foi. Já para pegar dinheiro em bancos, é preciso solicitar do jeito que eles exigem. Você nem sabe o formato, então suas chances são pequenas. Se você conhece alguém que foi recusado, tentou de novo e foi aceito, aprender com essa pessoa é como: então é isso que precisa fazer? Não conte essa parte para eles, mesmo que pareça ser o que querem saber. Não é isso que querem saber, a menos que seja uma licitação do governo ou algo parecido. A maioria das pessoas quer isso, elas colocam no que acham que querem ouvir em vez do que realmente é realista. Então, isso é aprendizado entre pares, eu acho. Isso é aprender de forma contínua. E, na verdade, é isso que, sabe, eu não sou da área de tecnologia. Então, esse é o seu, sabe, esse é o seu conjunto de habilidades. Mas eu fico, sabe, impressionado com o tipo de mágica que coisas como o Chat GPT fazem, por exemplo. Se você repetir o comando certo várias vezes ou mudar a instrução, ele faz exatamente isso. Ele está reunindo as experiências anteriores de todas as outras pessoas. Então ele está aproveitando isso. Agora, existe o risco de que eles também possam estar aproveitando experiências negativas e promovendo-as como positivas, porque ainda não conseguiram diferenciar bem as nuances entre elas. Eu entendo isso. Mas, em geral, o motivo de ser tão impressionante é que você simplesmente pensa que isso é incrível. Quero dizer, dificilmente você encontra alguém que esteja testando isso e tentando e dizendo, sabe, isso costumava levar dias para eu fazer. Eu consigo a fórmula básica do que estou tentando fazer em segundos, porque consigo aprender com todos que vieram antes de mim em relação a como isso era. Então, esse contato de igual para igual, eu acho que é importante, mas ainda assim, eu acho a parte humana é tão importante quanto os fatos. Muita coisa, sabe? Quando a gente se conheceu, ou mesmo quando a gente se encontra aqui, ou quando você encontra pessoas, o tom de voz, o jeito que você sorri para elas ou não sorri, as coisas não verbais, o que não vem de um livro didático, sabe? Em vez de seguir uma característica específica, tem tanta coisa que você percebe sem nem saber que percebeu e que vai te levando para algum lugar. Não sei se isso responde à pergunta. Eu estou tentando meio que analisar como essas duas coisas se juntam, mas para mim, o contato de pessoa para pessoa é um bom caminho a seguir. Eu adoro o aprendizado de pessoa para pessoa como algo fundamental. Para ser honesto, acho que esse é o motivo. Este podcast é sobre aprender de pessoa para pessoa, pois aprendi mais com pessoas como você do que na minha educação universitária. Já fui professor universitário. Falo do ponto de vista de negócios, mas também aprendi outras coisas. E esse é um elemento chave porque é meio que um desafio, porque como você disse, né, a tecnologia que temos, embora seja super avançada, não está resolvendo muitos desses problemas. Como você disse, né, o ChatGPT pode emular muitas coisas, mas isso acaba gerando outro paradoxo. E, por exemplo, eu tenho isso na minha própria organização, onde tenho pessoas diferentes, jovens, pessoas de meia idade, pessoas mais voltadas para vendas e todos acabam ficando meio perdidos nessas partes, porque no final das contas, se a gente não for realmente, primeiro de tudo, a maioria das pessoas não consegue ser independente o suficiente. Eles precisam cumprir todas as etapas do aprendizado.
Sei que você faz isso muito bem, mas é bem difícil. É extremamente difícil. Quero abordar esse ponto, por exemplo, no seu trabalho com pequenas empresas tradicionais, além de pequenas, médias e talvez algumas maiores. Você vê essa tendência acontecendo de forma geral, ou sente que é mais comum em empresas com menos de 10 pessoas ou em empresas um pouco maiores? Eu sei que você não tem estatísticas, falo só da sua experiência, pois, como disse, o contato pessoal é uma arte que estamos perdendo com a computação e outras coisas. Não, minha intuição é que não estamos caminhando para empresas maiores. Estamos indo em direção a empresas menores de várias formas. E parte disso é impulsionada pelas responsabilidades crescentes de ter funcionários, o risco extra que vem com o sucesso em um negócio, porque você fica tão envolvido com todas essas coisas. É mais fácil adotar tecnologia ou trazer pessoas como consultores do que sob a perspectiva de um empregador responsável. Então, meu instinto me diz que não vamos ver as empresas ficando cada vez maiores. Acho que veremos a concentração de propriedade ficando com empresas maiores, mas a execução abaixo disso será feita por muitos pequenos micronegócios, realizando várias pequenas funções para elas. E o desafio será: existe uma maneira justa e equitativa de dividir os lucros, os ganhos ou a participação? Sabe que vem de como isso é realizado? Isso com certeza será um desafio. Mas se isso for reconhecido, como qualquer coisa, tipo, sabe, como você resolve um desafio? Bem, você não resolve até reconhecer que ele existe. Então, e essa é a questão para mim, se você consegue reconhecer que existe um problema. Bem, isso é bom. Se você não sabia que ele estava lá, você não tem chance de resolvê-lo. Mas no momento em que o problema existe, você pode então começar a trabalhar em como realmente resolvê-lo. E sabe, uma das minhas maiores frustrações com pessoas não vou dizer do seu mundo, mas sabe, pessoas com formação técnica é que elas adoram resolver problemas que nem precisam ser resolvidos. Eles pensaram, tive uma ótima ideia de como fazer as coisas, mas praticamente ninguém precisa dessa solução. Sabe? Então é aí que eles, sabe? E eu percebo ao longo dos anos, quer dizer, talvez seja porque eu estou ficando velho. Quer dizer, meu filho ele trabalha com suporte técnico e, sabe, ele sempre brinca comigo. Perguntei o que ele fazia. Ele respondeu: trabalho com pessoas como você, que não sabem nada e mando desligar e ligar a máquina. Sempre fazemos piadas sobre o que estamos fazendo. E sabe, o que me frustra é que as coisas que eu faço ficam mais complexas porque alguém achou que era uma ótima maneira de fazer. Isso nunca deveria acontecer, tudo tem que ser mais simples. Tem que ser assim. E para mim a tecnologia deveria ser uma facilitadora, não o motivo pelo qual você está fazendo algo em primeiro lugar. Então, facilite a minha vida, não complique. Não me faça preencher 3 formulários para conseguir algo que antes eu fazia com apenas um. Não complique tanto para mim, a ponto de, ao viajar por uma companhia aérea de baixo custo, eu ser penalizado no aeroporto por não conseguir o cartão de embarque antecipado, já que reservei por agência terceirizada e não tinha o código de referência. Você está estragando minhas férias antes mesmo de começarem, porque essa tecnologia não está facilitando nada. Isso só piorou tudo. Então é isso. Facilite, não complique ainda mais. E eu espero que isso aconteça. Sim, acho que é isso e estamos melhores do que nunca. Não vejo nada negativo, concordo com você. Acho que muitas dessas tecnologias só tornaram as coisas mais estúpidas, embora no macro a gente melhore os números, mas no micro tem muita experiência envolvida. Adoro e penso no quanto o aprendizado entre pares é fundamental, assim como a mentoria. Sei que já passei do tempo. Obrigado pelo seu tempo. Então, eu tenho uma última pergunta que é um pouco mais ampla, mas eu quero abordar. Então, pela minha experiência, e claro, eu desenvolvo inteligência artificial, então não sou uma pessoa convencional, é que a inteligência artificial está transformando tudo. Já discutimos isso antes. Mas se eu perguntasse em uma escala de 1 a 10, e aqui são 2 perguntas. A primeira é: como você acha que as pessoas estão preparadas para a inteligência artificial de 1 a 10? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: se você perguntasse quem realmente entende de inteligência artificial na sua rede de contatos, qual seria a porcentagem? Ah, são boas perguntas. Então, o mais fácil de responder é o quanto eles entendem. Eu diria que está próximo de zero. Eles podem pensar que está quase zero. Acho que gostam de crer que entendem.
Vou te contar uma história sobre isso já já. Você realmente acha que está perto de zero? No sentido de quando eles acham que entendem, mas na verdade não entendem, esse é o meu ponto. Eles entendem o resultado, mas não sabem o que está acontecendo nem seu impacto. Então eles são muito simplistas em relação ao que eles entendem sobre o que é essa coisa. E eles só disseram, ah, sim, e provavelmente não é isso, e eles estão usando isso. Mas eu acho que eles vão aprender, acho que as pessoas vão aprender rápido em relação a onde isso vai dar, mas depende de quem os direciona, de como eles são guiados, para onde isso está indo. Eu acho que absolutamente, absolutamente todo mundo entende que isso está aqui, veio para ficar. E como que eu faço para usar isso corretamente? E sabe, algumas coisas são como meu parceiro, por exemplo, que usa o chat GPT para várias coisas no que está fazendo. Mas agora ela se refere ao chat GPT como um homem. Ah, ele me disse para fazer isso. Ao fazer isso, ele disse que estava errado, que não era assim. Eu preciso disso. E penso, quem ele pensa que é? Quem é esse cara na sua vida que eu nunca ouvi falar? Agora diz para Ana o que fazer, como se fosse um guru que sabe tudo. Ah, sim, eu sei. Ele é muito bom. Ele funcionou para mim e ele fez mesmo. E sabe isso? Queria compartilhar isso, sabe? Fico pensando que é só um grande motor de dados baseado nas experiências de outras pessoas, trazendo isso para você. Não é uma pessoa, mas, sabe? Então ela chegou a esse ponto em que ela realmente, sabe, quase ao ponto de considerar isso como uma pessoa, quase como sua melhor amiga, que simplesmente, sabe, ele me ajudou como ninguém mais ajudaria, sabe? É brilhante. Então eu acho que é isso que eu quis dizer com ninguém, com quase zero pessoas entendendo o que é isso. Quero dizer, o fato de que sim, estamos usando isso e é bom. Mas é isso, eu não sei se isso ajuda a responder essa pergunta. Não, 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 sim. E eu falo isso porque tenho tido experiências malucas, porque uma coisa são pessoas com mais educação, mas tenho visto isso vindo de grandes personalidades do mundo dos investimentos, do mundo bancário, exatamente essas pessoas. Então eu acho que suas anotações devem estar corretas. E isso acontece muito em iterações anteriores da tecnologia. O desafio agora é que essas iterações estão em uma velocidade muito maior. E claro, com a inteligência artificial também, a maioria das pessoas não tem consciência de que quando você coloca seus dados no ChatGPT ou em outras plataformas, você está compartilhando toda a sua privacidade com todas elas, tanto sua vida pessoal, que é muito, muito mais sensível do que nas redes sociais, porque as redes sociais. É isso que eu sei. Foi isso que quis dizer ao afirmar que as pessoas não entendem, pois compartilham sem perceber o que estão entregando. Sim, eu vou repassar todos esses dados dos Estados Unidos da América para algumas empresas ou para a China. É muito sério. Noel, foi impressionante. Muito obrigado. Acho que vou continuar com a ideia de ter uma série sobre aprendizado entre pares, porque acho que esse é um tipo de elemento. E é por isso que eu quis te entrevistar, porque sua abordagem direta é muito importante. Então, por último, qual conselho você daria para jovens empreendedores com a sua sabedoria, com seus sucessos e fracassos, mas também com a sua continuidade? Acho que é isso que adoro em você, tanta energia e paixão. Sabe, ignorância ela é uma bênção. Quando jovem e comecei a ter sucesso, eu me sentia feliz ao perceber que ninguém havia me contado como as coisas poderiam dar errado. Então, em termos de qual é o meu conselho, é um equilíbrio difícil de alcançar. Porque quanto mais velho você fica e quanto mais aprende, mais você entende como as coisas funcionam e como elas não funcionam. Então, quando é um jovem empreendedor, é tentar dar a ele o equilíbrio de não acabar com o entusiasmo ou a energia dele para fazer acontecer. É como dizer, vai e tente. Acho que você deveria, mas é quase como um pai, não é? É isso que você sabe, você não quer discutir demais. Você quer ganhar naquilo que é importante. Então você faz vista grossa para todas as coisas que não estão funcionando. Então é isso, é ter a capacidade, com um jovem empreendedor, de fazer vista grossa para várias coisas. Você não precisa dizer a eles tudo o que estão fazendo de errado. Você só precisa deixá-los ir lá e fazer. Se houver algo catastrófico, é preciso alertar. Fique atento, isso pode não funcionar para você. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o mais importante para mim nos negócios é aparecer, ser visível e fazer isso de novo e de novo. É isso que funciona. Os fundamentos dos negócios são muito simples. Se você aparece, sabe? Funciona.
Toda vez que eu fico de saco cheio e quero enfiar a cabeça no travesseiro e desistir das coisas, e não tenho vontade de fazer nada, no momento em que começo a fazer as coisas, tudo começa a funcionar de novo. Então, atividade, sabe quais são as 3 coisas mais importantes nos negócios? Primeiro, atividade. Segundo, atividade. Terceiro, atividade. Simplesmente vá lá e faça. Então, para todos os jovens empreendedores, é isso. Vão lá e façam. Entrem de cabeça. Pode ir em frente. Essa é uma maneira fantástica de terminar. Atividade, atividade, atividade. Eu adoro isso. Bem, James ou Jim, como você é conhecido, foi uma honra. Adoro sua sabedoria e sua abordagem direta, sem enrolação. E também acho que essa sua paixão por ajudar as pessoas e o seu aprendizado de igual para igual realmente ficaram marcados na minha mente. Foi uma honra receber você aqui. O tempo passou rápido e ainda tenho muitas perguntas. Poderíamos conversar por horas. Mas acho que eu provavelmente gostaria de fazer uma série com outros empreendedores, porque acredito que realmente falta conhecimento sobre essas coisas. Sim, aqui falo sobre vários assuntos, muita física quântica e IAs avançadas, mas se não souber como fazer, pode ter. Eu termino com a história. Por exemplo, na verdade, veio para este canal. Entrevistamos uma personalidade que obteve quase 20 milhões de dólares em financiamento e gastou tudo em um ano. E tudo acabou depois de um ano. Então, esse é um exemplo do desafio, porque ele não tinha experiência. Sim, era uma empresa incrível, com propriedade intelectual excepcional. E esse é outro problema que até eu quase cometi esses erros várias vezes. Você precisa de uma abordagem como a do Vale do Silício, mas também realista. Isso é fundamental. Atividade constante. Quero dizer, só para finalizar, antes de irmos bem rapidamente, sabe? Um dos meus grandes amigos é atuário. Provavelmente eles foram os pais de tudo ligado a algoritmos, na verdade, em como o mundo funciona. E é super inteligente e criou um produto e uma solução fantásticos. E realmente está, sabe, no setor de serviços financeiros. Acho que nada chega perto disso. E eu preciso lembrá-lo continuamente de que ele vai morrer como o homem mais inteligente do cemitério, porque está perdendo o ponto principal, que é, você precisa levar isso ao mercado. Você precisa encontrar clientes. Eu sei que parece muito corrido, só porque é muito bom não significa que eles vão te encontrar. E é isso. E esse é o ponto. Existem coisas absolutamente fantásticas por aí, mas o básico, sabe? Faça o simples. Mantenha simples. Apenas vá lá e faça acontecer. Não, obrigado. Isso é realmente importante. Acho que esquecemos essa simplicidade necessária. Muito obrigado. Vamos colocar todos os links para a Federação das Pequenas Empresas e para as organizações que participaram. Sou muito grato por isso e quero dizer publicamente, pois esses detalhes, embora pequenos, fazem grande diferença. E sei que você sempre ajuda os outros, o que é fundamental. Não é apenas uma equipe, pois ele sempre retribui de várias formas. Obrigado, Tim. Sem problema, foi um prazer. Muito obrigado.